Que o Senhor nos proporcionou mais um momento de reunião, mais um momento de estudo da Palavra de Deus, de louvor e honra ao seu nome. O Senhor foi muito gracioso conosco hoje. O tempo, ontem para cá, esteve a menos a temperatura, e agora o Senhor mandou uma chuvinha para acalmar mais o calor e tornar um tempo mais gostoso, agradável, né? Então podemos ir até meia-noite sem nenhum problema, né? Já que o tempo está muito gostoso, né? Isso foi proposto como está o nosso tema principal, os solas da reforma. Hoje estarei discorrendo sobre o primeiro sola, que é sola escritura, ou somente as escrituras. Não farei uma exposição bíblica propriamente dita. Nós estaremos traçando mais o caminho histórico dessa doutrina, mas citaremos vários textos da Palavra de Deus também. Estaremos sim falando sobre esse tema que é tão importante para nós em nossos dias, o resgate desse tema, somente as Escrituras. A irmã Jéssica deu uma palhinha no texto principal lá. Vamos abrir novamente e ler o texto, 2 Timóteo 3, do verso 15 até o 17, verso 14 ao 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Amém? Vamos colocar em pé essa leitura da Palavra de Deus, pois vamos ter bastante tempo de ficar sentado aí. Vamos ler a Palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vocês não podem sentar. Nós vamos falar sobre esse tema, sola escritura. A escritura contra a ameaça da tradição e do autoritarismo. A escritura contra a ameaça da tradição e do autoritarismo. Foi a partir dos ensinos bíblicos que os reformadores combateram a doutrina herética da igreja, como a feira de indulgência, a revelação continuada. Essa doutrina do sola escritura nasceu no combate, ou para combater as doutrinas heréticas que estavam tomado conta da igreja na época. Paulo, ele elogia os irmãos de Bereia pelo fato deles serem hábeis na leitura ou na investigação da palavra de Deus. Os reformadores e os pré-reformadores, eles perceberam o desvio da igreja, como a igreja tinha abandonado a palavra de Deus, em função de um homem, em função da tradição, em função da própria igreja, tinham abandonado as escrituras. Então aí nasce esse texto, sola escritura. O sola escritura, ou somente escritura, alguns estudiosos, ou na sua grande maioria, eles são unânimes em dizer que esse é o principal sola. Sola escritura, onde firma todos os demais, outros quatro, onde traz base para os demais sola. Então, a escritura, antes de nada, era que estava sendo abandonada, deixada de lado. Consequentemente, com o abandono da escritura, abandonaram a graça, abandonaram a fé, abandonaram a glória de Deus. Essa doutrina, ela tenta resgatar primeiro que o Papa não tem a palavra final.
O primeiro ponto que eles tentam resgatar, trazer à mente das pessoas, é que o Papa, que era o chefe maior da igreja naquela época, não tem a palavra final. De acordo com a teologia católica ortodoxa, o Papa é o grande líder da igreja e atua como vigário, isto é, substituto de Cristo na terra. A teologia romana definiu essa infalibilidade do Papa em linhas gerais, afirmando que quando o Papa fala ex cathedra, isto é, quando trata de assuntos doutrinários em virtude do auxílio que recebe de Deus, é infalível. Essa declaração, porém, não é suficiente para esclarecer a natureza e o caráter desta infalibilidade. Os escritores bíblicos foram preservados, as escrituras bíblicas foram preservadas do erro na composição de seus escritos, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. A grande diferença entre a questão do domínio do Papa e da preservação das Escrituras era o seu mentor. As Escrituras ela foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus pelo Espírito Santo. Já a questão do Papa, o que os teólogos romanos, os teólogos católicos dizem é que a sua inspiração ou a sua infalibilidade não se dá pela ação do Espírito Santo, mas da interpretação da palavra de Deus, da Escritura. A grande bandeira que eles levantavam era que somente o Papa podia ter a palavra final sobre os assuntos bíblicos doutrinários. Nenhum homem comum tinha poder para, ou capacidade para compreender a palavra de Deus. Somente o Papa dizia o que estava acontecendo e como era a Escritura, como era que era interpretada. De acordo com a teologia católica, o Papa é infalível, não por inspiração, isto é, não pela mesma obra do Espírito Santo, por meio da qual os escritores bíblicos foram preservados do erro. Sua infalibilidade não consiste no recebimento de novas revelações da parte de Deus e na elaboração do ensino divino, mas apenas no fato de que ele pode explicar fielmente a tradição da igreja e a doutrina dos apóstolos. O Concílio do Vaticano I diz que o Papa é infalível quando fala ex cathedra. A grande questão é que na prática é inútil como padrão, pois pela própria natureza da questão, o Papa ele define quando fala ex cathedra ou não. E ele que define se o outro, seu antecessor, estava falando de forma ex cathedra ou não. Então ele pode invalidar a palavra que o outro disse ou colocar em invalidação. Então, assim, é inútil quando se fala que o Papa é que ele define, porque é ele mesmo que sabe quando ele está falando aí de uma forma ex cathedra ou não. Ninguém mais pode interferir nem contradizer. Depois ele pode até mesmo dizer, não, aquilo que fulano de tal, o Papa fulano falou, ele estava equivocado, não era, estava falando vindo da própria parte de Deus. Então o Papa, ele não é infalível no que diz respeito à palavra de Deus. Ele não é o soberano no que diz respeito à tradução da Escritura. Ele não tem a palavra final em relação à palavra de Deus, e nem mesmo em relação à própria tradição. O Sola Escritura ela nasceu para combater também a tradição, porque a tradição também não tem a palavra final. Era evocada a tradição como palavra final ou como inspirada por Deus. Era deixado de lá na própria Bíblia para evocar a tradição como palavra maior, como se fosse algo vindo do próprio Deus. Outra fonte de autoridade espiritual muito forte na teologia católica medieval e ainda hoje é a tradição. Deve ser dito que a tradição nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. Na própria Escritura encontramos ênfase e crítica à tradição. A questão não é a tradição em si. A questão é quando a tradição é colocada acima da palavra de Deus, como se ela fosse superior à palavra de Deus. Então, quando se falava de tradição, eles não rejeitavam a tradição em si,
mas ela a ser como soberana ou superior aos escritos sagrados, superior a Paulo e os demais apóstolos, superior aos profetas e Moisés. E a tradição não está acima das escrituras. Os reformadores sustentavam que a escritura é a única autoridade infalível dentro da igreja. Desse modo, a autoridade dos credos apostólico, Niceia, Calcedônia, era indiscutivelmente considerado pelos reformadores. Contudo, somente as escrituras são incondicionalmente autoritativas. Os credos como apostólico, Niceia, Calcedônia, isso é tradição. Isso vem remontando há anos. Então eles consideravam essa tradição e era ensinada e transmitida. A questão é que ela nunca está acima da palavra de Deus e nem acima de qualquer crítica. O problema é que a teologia católica colocava a história acima de qualquer crítica, colocava a tradição acima de qualquer crítica. A reforma ela veio derrubando a ideia de que a igreja não tem, dizendo que a igreja não tem a palavra final. Não se podia questionar a igreja. Não se podia questionar os líderes da igreja naquela época. Outra expressão moderna desse ensino católico medieval é a crença de que a denominação religiosa a que pertencemos está sempre certa. Isso é um erro. Nenhuma denominação religiosa está isenta de erros neste mundo. Os concílios são compostos por pessoas, e por melhores que sejam as intenções dessas pessoas, e por mais sólido que seja seu conhecimento teológico, elas continuam sendo sujeitas a erros. Então a igreja, por mais fiel que ela seja à Escritura, ainda assim é conduzida por homens, dirigida por homens, e está sujeita a erros. Quando nós olhamos no nosso derredor, as várias denominações que existem, nós conseguiremos pontuar pontos fracos de cada uma delas, inclusive nossa própria denominação. Então a igreja ela não tem a palavra final, a igreja não é infalível. A igreja é conduzida por homens que cometem erros. Por mais que esses homens são homens espirituais ou tendem a ser homens espirituais, ainda assim são homens sujeitos a erros e estão sujeitos e devem estar sujeitos a críticas também. A Escritura como única regra de fé e conduta. Mas afinal, se o Papa não tem a palavra final, a tradição não tem a palavra final, e a denominação cristã a quem pertencemos não tem a palavra final, qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve andar, deve moldar sua fé? Os reformadores e seus herdeiros teológicos deram resposta a essa pergunta. O Catecismo Maior de Wittenberg afirma na pergunta, afirma na resposta à pergunta 3, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Ainda a Confissão de Fé de Wittenberg, por sua vez, afirma: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritos, todas as doutrinas dos homens e opinião particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. O grande brado da reforma, meus amados irmãos, deve ser o nosso brado: somente as Escrituras. O povo batista tem uma tradição que remonta a séculos. Nós temos uma história que remonta a séculos, a décadas. Mas ela não é superior, está acima da palavra de Deus. As nossas confissões que nós temos, os nossos credos, eles não estão acima da palavra de Deus.
Por isso precisamos estar atento àquilo que nos é ensinado, estar atento ao nosso olhar, à palavra do Senhor. Aprender, abrir as Escrituras e examinar aquilo que está sendo ensinado se está de acordo com a palavra de Deus. O que é sola Escritura? O que é somente Escritura? John Frum, ele diz que a Escritura, e somente a Escritura, tem a palavra final sobre tudo. E contudo ele quer dizer tudo, não só na igreja e na teologia, mas também no amor, na amizade, na ciência, na arquitetura, na música, na economia, na agricultura, na tecnologia das informações, e em todo o resto. É claro, a Bíblia não toca em todos os tópicos de forma possível. Ela nos dá a raiz, ela nos dá a diretriz de como andar em todo esse caminho. Então, ela nos dá a diretriz de como tomar nossas decisões, como vivenciarmos, como desfrutar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a nossa vida, toda a nossa vida, tudo aquilo onde nós pomos a mão, daquilo que nós fazemos, ele deve ser embasado, firmado na palavra do Senhor. E John Frum, ele fala de forma muito clara sobre isso. Ele vai descrevendo aí toda a ramificação da sociedade que precisa, que deve estar firmada na palavra de Deus. A Bíblia não está preocupada em dar resposta à raiz quadrada do pi, ou a localização da China antiga, ou de outras coisas superficiais. Mas, se vamos fazer qualquer uma dessas coisas e querer descobrir a China antiga, temos que contar a palavra de Deus. Por que queremos fazer isso? Para que queremos fazer isso? Qual a nossa motivação? O que o nosso desejo de buscar? Então precisamos voltar à palavra de Deus. A importância do sola Escritura. Compreender a centralidade da Escritura é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem é Deus e o que Ele espera de nós como seus discípulos. Conhecer a importância da Escritura é compreender a centralidade, reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem é Deus e o que Ele requer de cada um de nós. Os irmãos, nós, lá no tanque, nós temos levantado essa bandeira. Como podemos orar se não conhecemos a Escritura? Como podemos adorar a Deus se não conhecemos a Escritura? Como podemos louvar o Senhor se não conhecemos a Escritura? Quando a gente começa a observar alguns homens da Escritura, as suas orações, a gente percebe que as orações daqueles homens, elas são tecidas pela própria Escritura já existente. Eu gosto muito das orações de Neemias, orações de Esdras, de alguns outros homens na Bíblia, que elas são tecidas com a própria Escritura. Eles não oram, as orações deles não são fruto da sua própria mente ou dos seus desejos, mas as suas orações, elas são firmadas na palavra de Deus. Talvez essa seja a resposta porque que muitas nossas orações não são respondidas. É porque estamos orando simplesmente nossos desejos egoístas e não encontramos nenhuma afirmação bíblica, não encontramos nenhum respaldo na palavra de Deus. O principal sola, como falamos, parece estar dizendo isso, mas sem o primeiro dos 5 sola, jamais entenderíamos os outros 4. Afinal, Lutero leu na palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 e Hebreus, para qualquer 2,4. E foi essa passagem que o fez questionar sua própria crença e o que a igreja pregava. Por que muitos crentes hoje não questionam o que eles ouvem? Por que muitos crentes hoje estão correndo atrás de revelações, de profecias? Por que muitos crentes hoje estão buscando os apóstolos, os profetas do século XXI? Porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não têm coragem de abrir as Escrituras para investigar o que a palavra do Senhor está ensinando.
não tem coragem de debruçar sobre um livro da Bíblia, começar no primeiro capítulo e até o último capítulo, lendo, investigando e comparando com outros textos paralelos para compreender o que o Senhor está falando. Por que muitos crentes, ou que os crentes hoje são enganados, depois estão decepcionados com a igreja, ou com pastores e bispos aí? Porque não querem investigar a Escritura. O tempo de Lutero era um pouco diferente a questão de investigar a Escritura. As pessoas não tinham acesso às Escrituras. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, como nós temos hoje. Hoje, creio que quase 100% das pessoas têm a Bíblia em casa, eles têm a palavra de Deus em casa, se não pelo menos no Novo Testamento. A questão é, quantos já leu todinho? Quantos já leu de Gênesis a Apocalipse? Quantos já parou para investigar o que ela está falando? Os irmãos, na época da pandemia aí, da Covid, surgiu várias revelações, várias profecias das mais diversas. E pessoas que ouviam essa revelação, essa profecia, corriam atrás para investigar, para buscar aquela bênção. Tem algumas aberrações que a gente ouvia assim, meu Deus, não é possível, ninguém acredita nisso. Mas o pior é que tinha gente que acreditava ainda que era verdade. Lutero, quando ele descobre na palavra de Deus que o justo viverá pela fé e não pelo sistema dogmático de uma religião, não pelo sistema histórico teológico que uma igreja determinou, não pela tradição de determinada denominação, mas pela fé firmada na palavra de Deus, ele tira de sobre ele um jugo e começa a voltar à palavra de Deus, a investigar como é que está essa fé, como é que está essa vida. Jamais entenderemos que a fé é a única fonte de salvação, que só devemos dar glória a Deus e que Cristo é nosso único mediador com o Pai, se não voltar para a palavra de Deus, para as Escrituras. É nas Escrituras que todos os solas vêm. Primeira coisa, ela evita engano. Então, quando nós voltamos para a Escritura, ele nos evita o engano. Mateus 22:9 diz: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando voltamos para a realidade da Bíblia, evitamos cair em erros e heresias que podem gerar dano à nossa fé e à fé de outros. Entendemos que nós somos, quando nós voltamos para as Escrituras. Os filósofos tentam explicar aquilo que o ser humano é, fazendo pergunta: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e nunca consegue responder. Cada filósofo que levanta traz uma teoria diferente de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, e continua se perguntando qual é a minha razão de existir, qual é a minha razão de estar aqui. Mas ele continua buscando essas respostas em si mesmo, no seu próprio entendimento intelectual, em sua própria mentalidade, em suas próprias capacidades de raciocinar. Por isso nunca conseguem uma resposta plausível. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós descobrimos de onde nós viemos, para onde estamos indo, quem nós somos. Alguns descobrem que vem do macaco, né? E que está em evolução, que não consegue conceber a ideia que foi gerado do barro, prefere conceber a ideia que foi gerado do macaco. Vai entender? Alguns não preferem dizer que foi gerado do macaco, que vem da evolução do macaco aí, do que foi feito do pó. Mas ainda assim não sabe para onde vai. Quando nós voltamos a palavra de Deus, ele fala para onde nós iremos. Aquele que vem de Deus volta para Deus. Ou aquele que vem debaixo do pecado é escravo do pecado e vai se escravizar separado de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36 fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós debruçamos sobre a Escritura, começamos a compreender
como nós somos criados, porque dele, ele criou todas as coisas com sua mão poderosa. Nós compreendemos para quem fomos criados, para ele. E compreendemos para onde iremos, para junto dele, que é Pai, que é Senhor. O melhor lugar para nós conhecermos e entendermos o motivo da nossa existência é consultando aquele que nos criou. É interessante quando a gente compra um eletrodoméstico, um objeto novo, a gente não entende muito bem, a gente recorre ao manual. Mas o ser humano tem dificuldade a recorrer ao seu manual, seu próprio manual, ao manual do Criador. Ninguém melhor para falar sobre nós do que o próprio Criador, aquele que nos fez com suas próprias mãos, aquele que nos dá vida, aquele que nos sustenta. Por meio das Escrituras entendemos o nosso pecado, a nossa necessidade da graça. Compreendemos a necessidade de um Salvador que nos criou para nos relacionarmos com Ele e conhecê-lo. Por meio das Escrituras entendemos quem Deus é. Quem Deus é. Neemias, nós vamos estudar isso ontem, capítulo 9, verso 6. Só Tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os preservas e a todo convida, e o exército dos céus te adora. Então Neemias, ele descreve até o versículo 15, escrevendo aí quem é esse Deus. Então nessa escritura que nós vamos encontrar, que vai nos explicar, nos falar quem é Deus, quem Ele é, a forma mais clara que nós podemos compreender, a forma mais clara que nós podemos entender quem é Deus nas próprias Escrituras. Mas muitos de nós, quando falam sobre quem é Deus, nós vamos lá para aquela frasezinha superficial: não, Deus é tudo, Deus é amor, Deus é muito mais do que isso. As Escrituras, elas nos mostram um Deus que Ele é criador, é sustentador, é mantenedor, cuidador, um Deus que dá vida, um Deus que sustenta a vida. É impossível amarmos aquilo que não conhecemos. Como é que podemos amar a Deus sem conhecer? Como é que você pode dizer que ama a Deus sem conhecê-lo? É impossível. É tolice dizer que Deus é tudo para você se você não conhece Deus. Nós não podemos conhecer Deus na sua plenitude, nós podemos conhecer aquilo que Ele revelou na sua palavra, mas nem isso muitos de nós o conhecemos. Se de fato amamos a Deus, precisamos desejar ter intimidade com Ele e conhecê-lo. A Bíblia nos revela quem é o Deus Criador, como Ele é santo e como Ele é amor, como Ele é justo, como Ele governa, como Ele direciona, como Ele sustenta toda a sua obra. É nas Escrituras que conhecemos tudo o que Deus fez e tem a nos dizer. É por meio das Escrituras. É nas Escrituras que entendemos o que Ele espera de nós. A Bíblia revela exatamente o que Deus espera de nós quando buscamos conhecê-lo. Revela também o sentido da nossa vida, o motivo pelo qual Deus nos criou. Aprendemos a viver de forma prática o cristianismo, a amar ao próximo, a evitar tudo aquilo que não agrada a Deus. É por meio das Escrituras. Somente o só da Escritura na Bíblia. Você pode estar pensando, mas só a Escritura, mas está escrito na Bíblia. É verdade, não está escrito só na Escritura, somente a Escritura na Bíblia. Porém, a essência deste solo está espalhada por toda a Escritura. Embora não esteja escrito literalmente, a Bíblia nos aponta claramente este princípio. Em Romanos capítulo 15, verso 4, está escrito para o nosso ensino. Escritura da Escritura, que a Bíblia foi preparada e preservada para o nosso ensino.
Em Lucas 16, versos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, quando o rico pede para que mande alguém para avisar os seus irmãos da situação de degradação do inferno, ele fala: ouça Moisés e ouça os profetas. Se eles não atender Moisés e profetas, não vai atender mais ninguém. Ele fala: ouça, volta para as Escrituras, a palavra de Deus. Não adianta eu ir atrás de profetas, não adianta eu ir atrás de revelações. Ouça o que está escrito, ouça a palavra de Deus, debruça sobre a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 17, verso 10 ao 11, ele fala sobre os bereanos, sobre a sua nobreza, sobre a sua disposição de investigar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17 a 20, diz que até que tudo se cumpra, que a palavra de Deus vai se cumprir. Ele fala sobre que a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Em Gálatas 1, do verso 10, aliás, do verso 10 e 17, Paulo ele fala sobre o Evangelho que eles pregam, que é a própria palavra do Senhor, e que não há um outro Evangelho além daquilo que ele ensina, que os apóstolos ensinam. No Evangelho de João, capítulo 5, no verso 39, diz que a Escritura testemunha de Jesus Cristo. Em 2 Pedro 1, no verso 20 e 21, ele fala que a palavra de Deus, que a Escritura foi da parte do Senhor, que homens de Deus escreveram aquilo que veio da parte de Deus. Paulo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O texto que nós lemos em 2 Timóteo 3, no verso 16. A própria palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, ela nos dá indício da veracidade das Escrituras, de sua aplicabilidade, de sua idoneidade e de sua necessidade para a nossa vida. No Antigo Testamento, no Salmo 119, versículo 115, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o salmista ele se firma na própria palavra de Deus. O Salmo 119, ele é uma exaltação da lei de Deus, da sua necessidade, do seu papel, da sua aplicação em nossas vidas. Quando os autores fazem menção à palavra de Deus, ou às Escrituras, ou dizem como está escrito, ou se referem aos profetas, à lei de Moisés, estão dizendo respeito a uma palavra verdadeira e autoritativa. Nós vamos encontrar em vários locais a palavra de Deus, uns profetas e outros citando: assim está escrito na lei, assim disse Moisés. Eu gosto muito de Neemias, estamos acabando de estudar Neemias com os homens da nossa igreja, e Neemias, na oração que ele faz no capítulo 1 até o início do capítulo 2, ele evoca as leis de Moisés. Mas está escrito em Moisés, nós lei fala dessa forma, tu falaste dessa maneira através do teu servo Moisés. Aí ele confessa, ele pede perdão, depois ele reivindica a promessa de Deus conforme está escrito. Como você tem orado? A palavra revelada pelo próprio Deus, esta era a verdade pela qual eles andavam. A palavra revelada pelo próprio Deus. E o próprio Jesus se refere às Escrituras e à lei de Moisés como a palavra de Deus e fonte de autoridade sobre a vida das pessoas. Quando tentado por Satanás, Jesus responde com as Escrituras, diz: retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Mateus 4:10. Durante todo o tempo do seu ministério, Jesus usava o termo: está escrito. Não ouviste o que foi dito? Não leste em Moisés? Não conhecem os profetas? Então ele falava daquilo que está escrito, da própria Escritura. Ele chamava: vocês não têm como compreender, vocês não leram, vocês não ouviram. Então ele mostra sobre a idoneidade das Escrituras Sagradas. Os autores dos Evangelhos, em todo o tempo, para comprovar a divindade, o senhorio de Cristo, recorriam aos profetas para mostrar que Jesus cumpria tudo que fora dito a respeito do Messias. Na pregação de Pedro, em Atos,
2, fala: assim como disse o profeta Joel, está acontecendo hoje. No Novo Testamento, talvez seja mais fácil encontrar referência na Bíblia afirmando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas o Novo Testamento também está tecido por citações do Velho Testamento. Jesus Cristo, em suas mensagens, hora e outra, ele mencionava os profetas, a lei. Os discípulos, nas suas pregações, mencionavam os profetas e a lei. Os apóstolos, ao escrever, eles mencionam de encontro paralela entre os profetas e a lei. Paulo nos diz que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, mostrando o entendimento que eles tinham da autoridade apostólica, que se assemelhava aos profetas do Antigo Testamento. Esta frase teria força se os escritos de Paulo verdadeiramente fossem considerados como escritura. E Pedro mostra isso, que era escritura, que era inspirada por Deus a palavra de Paulo. O apóstolo Pedro, líder da igreja primitiva, ele diz: as demais escrituras, aliás, em Pedro ele fala que Paulo escrevia algumas coisas difíceis para que muitos aprendessem, para que tropeçassem. Ele fala sobre a sua idoneidade, sobre a sua veracidade da palavra de Deus. Pedro coloca os escritos de Paulo na mesma categoria que o Antigo Testamento, o que permite ao próprio Paulo dizer que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14, verso 37. O mesmo Pedro ainda diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Em Gálatas, Paulo, ele é muito contundente quando ele fala sobre a pregação do Evangelho. Gálatas capítulo 1, do verso 8 ao verso 9, ele fala assim: nós, até mesmo o anjo, vinha pregando um outro Evangelho, além desse que é anunciado, que ele seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Apocalipse 22, 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritos neste livro. Fica claro assim que só a Escritura é um conceito que permeia toda a Bíblia. Portanto, vemos que as Escrituras testificam a seu respeito. Se você quer conhecer a Deus, precisa encontrá-lo de acordo com a forma que Ele escolheu se revelar, se mostrar à humanidade por meio da Bíblia. Deus nos criou para conhecê-lo e fazê-lo conhecer. Ele é glorificado nisso, e nós nos encontramos no propósito da nossa criação. Lembre-se, acima de toda a experiência pessoal, acima de todo sentimento, acima de nossas opiniões, acima da pretensão de qualquer pastor, acima de qualquer informação, está a Escritura. E eu concluo: de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode ser elevada acima das Escrituras. A Escritura inspirada pelo Espírito Santo para conduzir toda a verdade. Meus queridos irmãos, precisamos resgatar essa doutrina. Precisamos cultivar essa doutrina em nossos corações.
somente as Escrituras. Precisamos aprender a abrir a palavra do Senhor enquanto o Evangelho estiver sendo pregado e investigado. Precisamos desenvolver o hábito de, ao sair para a igreja, de carregar uma agenda e uma caneta para fazer anotações e investigar nessa escritura aquilo que o pregador estava falando, se estava de acordo com a palavra de Deus. Precisamos aprender a nos atentar àquilo que está sendo ensinado, está de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos voltar os nossos olhos para a palavra inspirada pelo Espírito Santo, a palavra inspirada por Deus que nos foi dada como regra de fé e prática para cada um de nós. Não é um desejo do homem, não é a capacidade teológica do homem, não é a capacidade de uma igreja ingerir, mas a palavra de Deus deve conduzir as nossas vidas, deve ditar o nosso modo de viver, a nossa maneira de relacionar com os homens e com Deus. Somente as Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa geração, tenha misericórdia de nossas vidas, tenha compaixão de cada um de nós, e que possamos, amados irmãos, nesse presente século, amar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e leia, estuda, coma, devore cada parte. Não pense que você é incapaz de entender. O Espírito Santo que revelou aos escritores, ele está à nossa disposição para nos ajudar a compreender. E aquilo que é basilar para a fé cristã, todo homem terá capacidade de compreender. Aquilo que é essencial para a nossa fé, para a nossa caminhada, todo cristão terá capacidade de compreender. Senão é impossível você adorar a Deus, se não compreender as bases essenciais da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, que Ele nos inspire a buscar, a viver a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar, falar com o nosso Deus. Se você tem desprezado a palavra do Senhor, ou tratado essa palavra de Deus como pouca importância, dando pouca credibilidade a ela, pouco tempo a ela, peça perdão ao Senhor que tem rejeitado ouvir a voz do Senhor. E se algum dos irmãos não sabe ler, alegre-se, nós temos a Bíblia em áudio. Pegue ajuda ao seu pastor, me ajuda aí, você presta a Bíblia em áudio, porque eu não sei ler, mas eu ouço. Então ouve, que a própria Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você pode ouvir. Não há desculpa para nós não conhecermos a palavra de Deus. E se você não ouve, nós temos a Bíblia em braille também. Você vai ter que aprender, ir para a escola aprender braille, para ler em braille. Não há desculpas. Que possamos nos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti. Pai amado, em Tua santa e gloriosa presença está as nossas vidas, ó Deus. Pai amado, Tu conheces todo o nosso ser. Tu conheces o índio dos nossos corações. Tu conheces a nossa incapacidade. Tu conheces, ó Deus amado, nossas fraquezas, nossos temores. Ó Pai querido, te suplico em nome de Jesus. Vem de encontro ao Teu povo, ó Deus. Vem de encontro à Tua igreja, Senhor. Nos despertando para nos deleitar em Tua palavra, para abrir nossos olhos para essa Escritura sagrada, para, ó Deus amado, termos comunhão contigo por meio da Tua palavra, para caminharmos no conhecimento de Ti, Pai, na intimidade por meio da Tua palavra escrita e inspirada no Teu Espírito Santo. Ó Deus poderoso, desperta o Teu povo, Senhor, desperta a Tua igreja, para poder abrir a Tua palavra e ler, Pai, para conhecer a Ti por meio das Tuas Escrituras Sagradas. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Soberano, Senhor Eterno, seja conosco, ó Deus, seja com os nossos corações, esteja nos conduzindo, Pai amado, a cada dia buscarmos mais de Ti, a conhecermos mais de Ti e a termos mais comunhão contigo, ó Deus. Pai, seja conosco, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nos dirige segundo os propósitos santos.
Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nos ajude.